Salve, salve, minha gente queridíssima! Que honra, que alegria estar aqui com vocês para a nossa aula de resolução de questões. Nós separamos as questões do exame de ordem 41 para trabalharmos hoje. Me acompanhe aqui. Tendo em vista a existência de inúmeras controvérsias entre órgãos judiciários que geravam grave insegurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal editou, há quase uma década, a súmula vinculante número X, que tratava da incidência de determinado tributo e condições específicas. O Procurador-Geral da República, apontando as mudanças legislativas e as emendas constitucionais promulgadas em tempos mais recentes, manifestou-se na mídia sobre a ausência de compatibilidade da referida súmula com a ordem jurídica brasileira. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional, assinale a afirmativa correta. É muito interessante, depois da leitura do enunciado, a gente mentalizar. Que tema é esse? A pergunta é sobre o quê? Porque vocês vão levar para a prova uma bagagem pesada de ensinamentos, de matérias, são muitas disciplinas, muitos temas. Então, depois de fazer a leitura, olha, estou diante de uma questão sobre súmula vinculante. Isso já ajuda a raciocinar, a colocar o cérebro mais voltado a esse tema em específico. Se vocês fizerem isso em todas as questões, eu creio que o rendimento vai ser maior. Muito bem, a súmula vinculante, ela está lá prevista no artigo 103A da Constituição e também na Lei 11.417 de 2006. A súmula ela é vinculante porque ela vai obrigar os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital, municipal, mas ela não obriga a função legiferante do Estado, ou seja, a função de legislar. É perfeitamente possível que se crie uma lei contrariando uma súmula vinculante, e ela também não obriga o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que pode cancelar a súmula, revisar a súmula. Vamos nós. A letra A diz: por não se encontrar na esfera da Justiça Federal, um Tribunal de Justiça do Estado-membro não está obrigado a seguir as diretrizes estabelecidas na súmula vinculante em questão. Não, todo o judiciário está obrigado, com exceção do Supremo, então não importa se estadual ou federal. Vamos nós. Letra B. Para o cancelamento da súmula vinculante em referência, será necessário que o Pleno do Supremo se manifeste pelo quórum qualificado de 2/3 dos seus membros. Isso mesmo. 2/3, turma, 8 ministros, para criar a súmula vinculante, para revisar a súmula vinculante e para cancelar a súmula vinculante. Ainda que o Supremo entenda que o teor da súmula vinculante não mais se coaduna com a ordem constitucional, somente poderá apreciar seu cancelamento se provocado por algum agente. Não, o Supremo pode também se autoprovocar, seja, não é, para criar, para cancelar ou para revisar um enunciado vinculante. Depois, a fim de obter o cancelamento da mencionada súmula vinculante, deverá o Procurador-Geral da República provocar o Supremo por meio de uma ADI. Não. A súmula vinculante ela não pode ser objeto de nenhuma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Se houver necessidade de revisão ou cancelamento, os legitimados do artigo 3º da Lei 11.417, ou o próprio Supremo de ofício, né, poderão cancelar, pedir o cancelamento ou a revisão, mas ela não pode ser objeto de nenhuma ação do controle concentrado. Venham aqui comigo. Questão 2. O Birajara é membro de uma comunidade indígena situada em terras regularmente demarcadas, ali vivendo conforme as tradições dos seus ancestrais. Em determinado momento, ele resolveu tentar nova vida em uma cidade brasileira. Sem recursos para dar início a esse projeto, decidiu vender a terra em que habitava desde o seu nascimento para um grupo de agricultores, que pretende ali se instalar definitivamente. Sobre a hipótese narrada, segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. Bem,
é uma temática envolvendo terras de comunidade indígena. O artigo 231 da nossa Constituição, que é o que versa sobre essa temática, no parágrafo 4º diz assim: as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Essa é uma temática que a banca não costuma cobrar com muita frequência. É um artigo, né, meio diferente que foi explorado aqui, né? Tem artigos que são cobrados com mais frequência do que esse. Mas lembrem, terras, né, tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas não podem ser vendidas, não podem ser, né, alienadas. Então, o gabarito aqui é a letra C. O Birajara não pode efetivar a venda almejada, pois as terras em questão não são passíveis de alienação e nem mesmo de disposição, tá bom? Então, ele não pode dispor, não pode aliená-las, nada disso. Terceira questão. Durante uma operação policial, conhecido traficante de substâncias entorpecentes de alta periculosidade, que operava no município Alfa, foi preso em flagrante. Sua prisão, no entanto, por alegadas razões de segurança, não foi comunicada a ninguém, acrescendo-se que o lugar onde se encontra detido é desconhecido. A família do preso procura você, na qualidade de advogado, para saber se ocorreu a violação de algum direito fundamental do preso. Com base nessa situação descrita e no sistema jurídico constitucional, assinale a afirmativa correta. Bem, essa é uma questão sobre um artigo que a banca cobra com muita frequência. Cobra com muita frequência na primeira fase, na segunda etapa também. É uma questão sobre o artigo 5º. E lembrem que o artigo 5º é muito garantista. Garante a integridade física, moral dos presos, determina que qualquer prisão seja informada, não é? A incomunicabilidade do preso não é permitida. Então, quando a gente lembra do artigo 5º, a gente lembra também de, né, adotar uma visão mais garantista. Isso ajuda a responder essas questões, independentemente de você lembrar exatamente o que diz o inciso, o parágrafo, enfim. Vamos nós. Letra C. A prisão e o local onde o preso se encontra detido deveriam ter sido comunicados imediatamente à família ou a outra pessoa por ele indicada, bem como ao juiz competente para apreciar a legalidade da prisão. Razoável, não é? Na letra A, não houve desrespeito a direito fundamental. Letra C, por se tratar de criminoso de alta periculosidade. Não. Aqui a Constituição não faz essa distinção entre um perigoso de alta periculosidade e, né, com periculosidade menor, inferior. Não. Aqui preso é preso, acusado, acusado. A falta de comunicação, né, da prisão e do local em que o preso se encontra são justificáveis, não. O bom senso, a visão garantista nos permite resolver essa questão, ainda que sem o dispositivo, né, do artigo 5º. Isso é muito interessante, desenvolver esse raciocínio ajuda muito na hora da prova. Venham comigo. Quarta questão. Ao exercer o direito de petição, determinada pessoa jurídica estabelecida no território brasileiro precisou realizar o pagamento de taxa para que o órgão administrativo competente analisasse a tese de que o agente público praticara uma ilegalidade em seu desfavor, o que lhe acarretou um ônus financeiro indevido. Tal pagamento foi cobrado com base no que dispõe a Lei Federal número Y, recentemente publicada, que dispõe sobre essa exigência. Diante de tal contexto, assinale a opção que se harmoniza com o sistema constitucional brasileiro. Direito de petição é mais um direito previsto no artigo 5º. Quando a gente abre o artigo 5º da Constituição, nos deparamos, né, ao folhear, ao fazer a leitura dele, nos deparamos com o inciso 34, que diz assim: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos
ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Atenção aqui a um detalhe. O desrespeito a esse direito de petição, ao direito de obtenção de certidões, gera a impetração do mandado de segurança, tá certo? Então, a violação, mais uma vez, ao direito de petição, ao direito de obtenção de certidões, isso tudo gera a impetração do mandado de segurança. Outro ponto, né? Já falando aqui sobre o artigo 5º e uma ação constitucional. O 5º, 16, trata do direito de reunião. O direito de realizar passeatas, reuniões em praças públicas, é um direito de manifestação de expressão coletiva. Bem, se houver o desrespeito ao direito de reunião, qual é o remédio constitucional apto a defender esse direito violado? Você pensou em habeas corpus? Não, porque não se trata do direito de ir e vir. Se trata do direito de se manifestar coletivamente. Então, a ação constitucional aqui também é o mandado de segurança. No exame de ordem número 24, a peça de constitucional foi um MS justamente com base na violação ao direito de reunião. Venham comigo? Bem, aqui na questão 4, então, vamos ver se esse referido pagamento é válido, não é? Letra A. Por ser um remédio constitucional direcionado ao âmbito jurisdicional, não é operativo na via administrativa. Peraí que eu esqueci a e a B. Vamos lá. O referido pagamento é devido pela pessoa jurídica? Não. Ao exigir o referido pagamento como requisito para a apreciação da ilegalidade noticiada, a Lei Federal número Y é inconstitucional por afrontar o direito de petição. Isso, artigo 5º, inciso 34 da Constituição. A C diz que a lei é constitucional, errado. A D diz que a lei é válida. Vejam, lei válida ou lei constitucional, estamos falando de uma norma compatível com a Constituição, o que não é o caso. Questão 5. Uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo presidente da República à Câmara dos Deputados. Tal PEC, para alguns parlamentares, versa sobre matéria que é manifestamente ofensiva ao núcleo essencial do Pacto Federativo. Apesar disso, é aprovada pelas comissões competentes e colocada em pauta pela mesa para votação pelo plenário. Diversos deputados federais do bloco de oposição, inconformados com essa situação, consultam você, como advogado, sobre possível medida judicial para que seja reconhecida a incompatibilidade da PEC com a Constituição da República, de modo a impedir a votação pelo plenário. Bem, aí, pessoal, diante de tal contexto, assinale como advogado a opção que se harmoniza com o sistema brasileiro de controle. Prestem atenção. Via de regra, o controle preventivo de constitucionalidade, aquele que recai sobre projetos de leis, propostas de emendas, é um controle político. É um controle feito pelo Legislativo e pelo Executivo no processo de construção da norma. Mas, segundo a jurisprudência do STF, em nome do devido processo legislativo, é possível que um parlamentar impetre um mandado de segurança para garantir o direito de somente participar de um processo legislativo que esteja em harmonia com a Constituição. E aí, turma, prestem bastante atenção aqui. Esse controle é um controle preventivo judicial. Esse é um controle preventivo judicial. Quem pode impetrar esse mandado de segurança no curso do processo legislativo? O parlamentar, para garantir, né, o direito de participar de um processo compatível com a Constituição. Vem aqui comigo? Olha só. A PEC, enquanto não for aprovada e convertida em um ato normativo vigente e eficaz, não pode ser objeto
de nenhum tipo de controle. Errado. Letra B. É possível que a PEC seja considerada inconstitucional em sede de mandado de segurança impetrado no Supremo por qualquer deputado federal. Perfeito. Depois, letra C, é cabível ADI? Não, anotem, por favor. ADI, ADC, ADPF não recaem sobre projetos de leis ou propostas de emendas. São ações do controle repressivo, ações que têm por objeto leis ou emendas a partir da sua promulgação, ainda que no período de vacatio legis, mas projetos de leis e propostas de emendas não podem ser objeto dessas ações do controle concentrado. Vamos nós? Como a PEC viola preceito fundamental, pode ser deflagrado o controle abstrato de constitucionalidade via ADPF. Acabei de dizer que não, né? ADPF, ADI, ADC não tratam de projetos de leis nem de propostas de emendas. Essa questão de número 6 foi, na prova do 41, na minha opinião, a questão mais difícil, porque ela versou sobre uma temática que a banca custa cobrar. Já foi cobrada antes, mas não é um tema muito esperado. Fora que é um assunto muito jurisprudencial. Antes de fazer a leitura, deixa eu fazer a leitura da questão, deixa eu ler para vocês o 125, parágrafo 2º. Olha só, 125, parágrafo 2º da Constituição. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Do mesmo modo que existe no plano federal a ADI para proteger a Constituição da República, no plano dos estados, obrigatoriamente, existe a representação de inconstitucionalidade, também chamada de ação direta de inconstitucionalidade estadual. Essa ação ela visa defender a Constituição do Estado e quem irá julgar essa ação é o TJ. Prestem atenção. A regra geral é a de que a decisão de mérito, a decisão final do TJ nessa RI, seja uma decisão irrecorrível. Mas, segundo a jurisprudência do Supremo, essa decisão pode ser objeto de um recurso extraordinário se violar norma de observância obrigatória ao modelo federal. A regra geral é a de que o acórdão dessa RI seja irrecorrível, mas é possível que a gente tenha uma via recursal, recurso extraordinário, se a decisão ela violou norma de observância obrigatória. E aí, partindo dessa premissa, agora vamos ler o caso. Me acompanhe. No estado ômega, um deputado estadual, ajuizou representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com base no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição, visando questionar a constitucionalidade de uma lei estadual. O tribunal, porém, se negou a conhecer da representação, argumentando que o deputado não possuía legitimidade ativa conforme estabelecido na Constituição Estadual. Inconformado, o deputado considera interpor recurso extraordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça. Como base no sistema jurídico constitucional brasileiro, o advogado e o deputado estadual informou corretamente que, e aí vamos nós, o tribunal se negou a conhecer a representação, argumentando que o deputado não possuía legitimidade ativa conforme estabelecido na Constituição Estadual. Bem, aí vem a seguinte pergunta. O rol de legitimados ativos no plano federal, que pode propor a ADI, ADC, ADO, ADPF, aquele rol do artigo 103, incisos de 1 a 9, é um rol de observância obrigatória no plano dos estados?
Sim ou não? Segundo a jurisprudência do Supremo, não. Os estados têm liberdade, com base na sua autonomia, para instituir o próprio rol de legitimados ativos. Esse rol não precisa seguir o padrão do 103.1.9, mas o 125, parágrafo 2º, faz a ressalva de que essa legitimidade de agir não pode estar restrita a apenas um órgão. Então, se a Carta do Estado estabelecer pelo menos 2 legitimados, ela já está compatível com a Constituição da República. Nós não tivemos aqui, nesse caso, nenhum desrespeito a uma norma de observância obrigatória. Sem saber isso, não dava para responder a questão. Venham comigo? Olha só. Letra A, não cabe recurso extraordinário, pois o Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição Estadual e a questão não envolve norma de observância obrigatória. Aqui estamos diante de jurisprudência do STF. É cabível RE? Não. Não é possível interpor RE, mas recurso ordinário não tem previsão na Constituição, não tem RE nessa situação. Questão considerada difícil, tá? Mas, espero que vocês tenham compreendido aí o porquê de a resposta ser a letra A. Bem, meus queridos, minhas queridas, vamos continuar juntos rumo à prova da aprovação. Contem comigo, com toda a equipe do portal Flávia Bahia. Vamos juntos buscar essa grande carteira da OAB.